dia 14 de dezembro, Sol e Netuno iniciam a tensão de finalização desse ciclo e a gente precisa rever as nossas ilusões, as nossas miragens, confusões sobre as nossas vontades, nossos desejos, sobre quem somos e nosso brilho pessoal. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação se você não quiser assistir o vídeo todo. Compartilhe também esse vídeo com amigos, com pessoas que vocês acham que podem se interessar. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. É o Sol que irradia luz, né? Toda a energia para o mapa astrológico é o Sol que distribui. Então ele é muito importante. Ele também simboliza aquilo que nós somos, a nossa essência, de acordo com os signos, os nossos desejos, as nossas vontades. Tem um quê de missão espiritual no sentido daquilo que a gente veio desenvolver segundo nossa própria vontade. Não é nada alheio a isso, né? Tudo depende do nosso interior e não do externo. O externo é um reflexo. O Sol irradia a luz, é essa força que aparece no nosso céu diariamente, brilhando, irradiando calor e sem se importar com o que está acontecendo aqui. Então, aonde o Sol estiver no seu mapa, é a partir dali que você vai irradiar essas características, vai chamar a atenção, vai ter o seu brilho, né? Deixar a sua marca, abrir e criar o seu próprio espaço no mundo. Já o Netuno vem com antes de eu falar disso, é importante entender que planetas como Netuno, a gente ainda está aprendendo a lidar enquanto humanidade, a gente está desenvolvendo essa consciência, mas ele lida muito com as ilusões, com as miragens, confusões, trapaças, traz desilusões, dissabores, ele dilui tudo aquilo que toca. Mas ele faz isso porque ele é mau? Não, nenhum planeta tem essa questão de bem e mal aí, como a gente geralmente tenta entender e organizar o nosso mundo. São forças que estão além desse tipo de raciocínio, né? Desse tipo de efeito dual aí, que é preto no branco. Não, tem muito mais tom de cinzas, muito mais cores nessas energias, nesses elementos que os planetas representam. E quando a gente aprende a lidar com o aspecto fantasioso, ilusório, imaginativo do Netuno, a gente consegue colher coisas muito positivas. Ele simboliza a transcendência, a capacidade da gente ir além do nosso mundo material, da gente se conectar diretamente com a fonte divina, através do sagrado interior. A gente pode utilizar da imaginação, da sensibilidade, né, uma coisa quase intuitiva que ele desenvolve juntamente com a Lua, porque a Lua também é a intuição. Então ele traz tudo isso, são o que eu chamo de dádivas do Netuno, mas para isso a gente precisa passar pelas ilusões, né? Dissipar a neblina, né? A névoa que ele lança sobre os assuntos, e aqui no caso sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que o nosso Sol quer. Então a gente precisa dissipar tudo isso para conseguir usar todo esse potencial mais sensível, né? Mais perceptivo, até um certo sentido místico, espiritual, tá além, né? Tudo isso que a gente ainda começa a desenvolver. Muitas vezes fala em espiritualidade, mas a gente não tem tanta ideia do que é isso. A gente ainda está entendendo, a gente está ainda em fase de compreensão sobre essas forças, é mais ou menos isso que eu quero dizer. E quando a gente não é levado simplesmente pelos torpores, por aquela coisa netuniana que quase inebria, a gente entorpece, não só no sentido de substâncias químicas que a gente pode usar, mas a gente fica naquela coisa do mundo da fantasia, do mundo ilusório, que só existe na nossa cabeça, portanto tudo é mágico, tudo é maravilhoso, tudo dá certo sem que a gente faça nada. E quando a gente vai para esse nível, a gente não consegue acessar o que ele tem de bom. Então por isso que eu falo que a gente ainda está desenvolvendo. E à medida que a gente trabalha com um pouco mais de pé no chão, como vocês vão ver na mandala, que isso vai aparecer de novo. Para quem já me acompanha sabe de qual energia eu estou falando, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai conseguindo cada vez mais acessar essas
essas vibrações mais elevadas do planeta Netuno e não fica tão restrito aí às ilusões, aos dissabores, aquela coisa que deixa a gente para baixo mesmo, que frustra e que talvez às vezes quebra, né, todo aquele sonho belíssimo que a gente tinha construído, quebra tudo aquilo, joga a gente no chão e a sensação é de cair, né, de cara no chão, como diz a expressão. Vamos pegar então as datas desse ciclo, né, 2022, 2023, para justamente fazer isso, para entender como que essas energias se manifestaram na vida de cada um de nós, a partir aí dos nossos diários, das anotações, das lembranças, de tudo aquilo que marcou no sentido de quais eram as ilusões em relação às nossas vontades, às nossas forças solares, como eu falei lá no início. Então a conjunção aconteceu no dia 13 de março de 2022, foi o início, então a partir dali começou a desenvolver todo um ciclo, né? Uma energia crescendo nesse sentido, que a gente poderia utilizar a nosso favor. Na época eu ainda não tinha o canal aqui no YouTube, mas falei lá no Instagram que a gente poderia utilizar a nosso favor desde que a gente tivesse um certo zelo em relação às ilusões, às miragens, às confusões. A quadratura crescente ocorreu no dia 16 de junho e foi ali que o momento em que as coisas começaram a ficar mais claras, né? Era uma tensão, como é característico de toda quadratura, seja crescente ou minguante, mas foi ali que começou a dar os primeiros sinais do que seria esse ciclo de Sol e Netuno. A oposição veio no dia 16/9, então foi o auge, né? A colheita daquilo que foi plantado para o bem ou para o mal, positivo ou negativo. Então, se não foi feita ali, era o momento, tem um vídeo falando, inclusive, dá uma assistida se não viu, para entender melhor, ver quais foram os resultados. E agora, no dia 14, começa a finalização, né? Não é que já finalizou, a gente tem uma progressão sempre nos ciclos astrológicos, né? Início, crescimento, auge, início de finalização e o fim / início só vai ser lá no dia 15 de março de 2023. Então a gente tem de agora, dia 14, até o dia 15 de março, para reflexões e muitas vezes para fazer aquilo que ainda não foi feito, né? Jogar fora é o que eu sempre falo dessa fase minguante, é que a gente vai abrir caminho para o novo. Iniciar algo novo requer abrir mão, né? Jogar fora, limpeza, purga, é como se a gente estivesse preparando a terra, né? Abrindo ali novamente, limpando, né? Tirando as ervas, toda a sujeira, abrindo novos caminhos para plantar as sementes. Essa é a analogia dessa fase. Então a gente tem que buscar aí, fazer essas reflexões para entender melhor. E uma observação que eu queria fazer é que tem muitos aspectos programados para acontecer em março de 2023. Então vai ser um período de muita agitação no sentido dessas forças astrológicas. Vocês já devem ter percebido aí, quem está mais atento, em vários mapas aparece dia 15 de março, dia 13 de março, dia 20 de março, por ali. Nós vamos ver uma agitação incrível e vamos ficar ligado aí que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E é importante também ter em mente que a gente está com Mercúrio e Vênus em Capricórnio, então tem uma energia muito forte no sentido de colocar o pé no chão mentalmente, nas relações, na comunicação, nas trocas, no comércio, nos relacionamentos em geral. E vamos dar uma olhada no recado da mandala, entender melhor essas energias, saber com que a gente vai trabalhar pelos próximos meses aí. Essa então é a mandala da quadratura do Sol, quadratura minguante com Netuno, o Sol a 22 graus de Sagitário, tá aqui, e o Netuno a 22 graus de Peixes, ocorrendo no dia 14 de dezembro, às 14h09 da tarde. Bom, de cara o que a gente pode falar que é o ciclo minguante, né? Essa é uma tensão que inicia a finalização do ciclo, como eu já falei no início desse vídeo. E a gente tem que começar a pensar como andam as nossas ilusões, porque toda vez que há uma tensão com Netuno, a gente é levado a lidar com essas fantasias, com essas coisas todas que causam frustração, desilusão, de uma certa forma,
Mas por quê? Como é o Sol envolvido, somos nós mesmos que criamos essas fantasias, essas ilusões. A gente acredita, né? Um Sol em Sagitário, então ele acredita naquilo que idealiza e se perde. E aí o Netuno geralmente dá o toque ali da frustração, da desilusão. E para a gente lidar com isso é preciso enxergar além, né, daquilo que são essas fantasias, daquilo que está no nosso arredor, né? Lembrar sempre do signo de Sagitário, que é olhar longe, enxergar além, né? Levantar a cabeça e olhar o horizonte. É como se a gente chegasse num ponto mais alto assim e pudesse ver mesmo um horizonte amplo, né? Isso é um pouco do signo de Sagitário. Porque a partir daí a gente expande não só a nossa visão, mas também a capacidade de lidar com essas ilusões, com essas frustrações. E o Sagitário é um signo regido por Júpiter, né? O Júpiter está a 29 graus de peixes também. Então é uma expansão, é um Júpiter que pode se perder também nessas ilusões de acreditar demais e de tirar da proporção ali da medida necessária, porque às vezes a gente fica pensando que não que ter sonhos é só bom, né? Mas a gente precisa pensar também se esses sonhos são não que são capazes de realizar, porque tem aquela célebre frase lá que se a gente sonha é capaz de fazer, mas também de enxergar na nossa própria realidade para não só se perder na miragem do sonho, da vontade ali, daquilo que a gente tanto quer, esquece que é preciso trabalhar e aí embarca em um monte de coisa e causa essas frustrações, essas desilusões que a gente vive tendo, né? Então toda vez que o sonho sai de proporção, que faz a gente, acho que a palavra é essa, perder o contato com a própria realidade, o Netuno vem, traz o toque da desilusão, da frustração, aquela coisa do. Então, o leite que a gente toma e tem aquele gosto azedo e, né, tem de sabor ali, a frustração que você esperava tomar algo que era gostoso e de repente não tá azedo. Te causa uma reação negativa. Isso são as desilusões criadas pelas próprias miragens do Netuno. Então o Sol que vem brilhando, né, vem irradiando o seu brilho a partir dos temas ali de Sagitário, cara, a crença, como eu falei no vídeo do ingresso, né, como seriam esses 30 dias, já está caminhando aqui para o final, né, a 22 graus. Mas esse brilho precisa tomar um certo cuidado para não embarcar nessas miragens, porque o Netuno ele seduz, ele ilude. Eu já falei várias vezes aqui no canal, porque ele quer tirar, não é que ele quer tirar a gente de rumo, mas ele joga uma isca, né? Ele tenta atrair a gente e se a gente não souber lidar, né, navegar ali com toda essa fantasia entorpecedora, enlouquecedora muitas vezes, a gente se perde e ele mesmo puxa a corda, né? Como se fosse uma armadilha. Então a gente fica preso à ilusão e sofre esse dissabor no nosso brilho pessoal, daquilo que a gente quer, das nossas vontades, dos nossos desejos. E esse é o recado aqui que tem. Com esse aspecto de tensão minguante, né, para finalizar o ciclo. Para a gente lidar com isso mais uma vez, o Saturno lança, né, joga ali um bote salva-vidas para a gente com um sextil, ainda com o Sol, né? O Saturno aqui a 20 graus de Aquário, o Sol já está se afastando, né, desse aspecto, se aproximando mais aqui do Saturno, quando vai fazer uma conjunção. Mas é uma energia forte que a gente pode utilizar para ancorar e fazer aquele trabalho de reconhecer nas nossas atitudes, na nossa vida, né, na nossa própria realidade. Não é a realidade do mundo, eu gosto sempre de lembrar isso, mas a nossa própria realidade, aquilo que precisa ser feito, não é? Para a gente alcançar os sonhos. Então, agir com um pouco do pé no chão,
um pouco mais de estrutura, um pouco mais de planejamento para alcançar os objetivos e os sonhos. E realização, né? Tendo responsabilidade sobre aquilo que a gente quer, mas principalmente concretizar as coisas, realizar as coisas que, por mais que a gente às vezes sinta limitado, então se por um lado tem uma tensão que puxa para a ilusão, para a gente se perder em miragens, em confusões, do outro lado tem uma energia forte que tenta ancorar a gente. Então essa sensação aí de que às vezes eu posso perseguir os meus sonhos, mas ao mesmo tempo eu me sinto preso à realidade, me sinto limitado. É um pouco desse jogo se a gente não souber colocar esse aspecto de Saturno para funcionar a nosso favor, que é agindo conforme eu falei, né? Com um pouco mais de pé no chão, com responsabilidade, planejamento, executando as etapas, fazendo tudo da melhor forma possível, buscando excelência e ainda assim sonhando. Porque não precisa ser uma coisa ou outra. Ou eu sou realista ou eu sou um sonhador. Não. Eu acho que, pelo menos assim, dentro das histórias que a gente tanto escuta de pessoas que alcançam seus sonhos, há um pouco dos dois lados, né? Uma tentativa de conciliar a realidade com aquilo que se quer realizar, com aquilo que se sonha realizar. E não que tem que ser um ou outro. E a gente observa que as pessoas que são muito sonhadoras, elas realizam, sim, mas a visão às vezes é um pouco mais delicada de materializar no mundo porque só está na cabeça delas. Então a gente tem até março, né, lá no dia 15 de março, quando vai ter uma nova conjunção de Sol e Netuno para realizar dessa forma e principalmente refletir sobre como lidamos com as ilusões durante esse último ano aí. Aqui a gente ainda pode pensar no signo do ascendente que está em Áries, então ele requer coragem, requer ousadia, independência, pioneirismo, da gente olhar, ter a coragem de olhar para essas ilusões, para essas miragens que muitas vezes nós aceitamos, que às vezes são internas, às vezes são externas, e lidar com elas. Às vezes até cortar, né? Porque o Áries tem esse sentido de cortar fora, de finalizar algo e iniciar alguma coisa nova. Então pode ser nesse sentido, às vezes entendendo as ilusões e trazendo um pouco da realidade, você corte com esse ciclo de frustração. E a partir dali se comece a construir algo novo, porque quem está lá no meio do céu é Capricórnio. A bússola, né, o norte desse período é Capricórnio, regido por quem? Ninguém mais, ninguém menos que Saturno. Então, se o aspecto de com Saturno já não bastava, então tá aqui também a energia dele, né, necessária para que a gente construa algo, estruture essas nossas vontades, esses nossos desejos, esses nossos sonhos, para que a gente alcance tudo aquilo que a gente quer. E é só isso que o Saturno pede, né? E como eu sempre falo, a gente ainda está aprendendo a lidar com o Netuno. Então não se sinta mal se caso você é uma pessoa que ainda não reconhece ou não consegue lidar bem com as ilusões, porque isso é um processo, é um aprendizado. Nós todos estamos aprendendo a lidar com essas energias de Urano, Netuno e Plutão. A gente ainda não consegue aplicar. Tem muitos astrólogos que nem incorporam isso no seu trabalho porque acha que ainda está longe demais, né? Trabalha só até Saturno. Mas enfim, isso é só para a gente pensar e entender que também não tem nada de errado, né? Vamos falar assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas não tem nada demais e se a gente ainda estiver aprendendo a lidar com todas essas expectativas, com tudo isso que o Netuno representa, porque faz parte do aprendizado coletivo e aos poucos a gente vai conseguindo lidar melhor com isso e acessar um monte de coisas incríveis que o Netuno traz. Então esse é o recado que eu vejo nessa mandala para esse período aí
até o dia 15 de março de 2023. Visto a mandala, o que a gente tem que fazer? Quais foram as ilusões que foram iniciadas, foram construídas a partir da conjunção lá no dia 13/3 desse ano? Então, é uma reflexão interna de ver como que você lidou. Porque na hora que eu fez a conjunção, tinha um potencial muito grande de ir além daquilo que a gente enxerga como vontade, como desejo, que muitas vezes se traduz em algo material, em realização financeira, esse tipo de coisa. E entender que existe ali algo além, né? Como eu falei, o Sol traz um pouco dessa questão da missão espiritual. Mas não é bem aquela coisa assim, mais visão religiosa, espírita, não. Estou falando de aquilo que são as características que a gente veio desenvolver de acordo com a posição do Sol, de acordo com o signo que ele está. Muitas vezes a gente encara o signo como algo que representa as nossas características, mas não necessariamente. A gente observa que está mais associado àquilo que é preciso desenvolver. Então, muitas vezes vai ter ali a irradiação solar a partir daquelas características, mas se não forem bem trabalhadas, aquilo ali não é tão assim, tão legal. Então, muitas vezes pode gerar uma confusão nesse sentido. E aí a reflexão tem que ser em como que esses temas estão sendo desenvolvidos. O que o seu Sol pede, você precisa, na maioria das vezes, trabalhar para desenvolver. Porque quanto mais você desenvolver, maior vai ser seu brilho pessoal, maior a capacidade de você alcançar os seus objetivos e também de desenvolver essa parte aí que pode ser chamada de espiritual, para facilitar aqui a conversa. Mas nesse sentido é preciso refletir e ver como foi lidado nesse período todo aí, desde o dia 13 até agora, como tem lidado aí com as ilusões, com as miragens, com a fantasia. Se está muito sujeito à frustração é porque está idealizando demais a situação. Não importa o que seja, tem que ter um alinhamento, como foi visto lá na mandala, entre aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente age para alcançar e aquilo que é tangível, né? A nossa própria realidade. Não adianta ignorar o que a gente tem pensando, então eu amanhã vou ficar rico, mas se hoje eu não tenho nenhum trabalho que me dá uma renda básica para uma certa estabilidade, por assim dizer, então pode ser um pouco mais difícil alcançar essa riqueza tão sonhada. Então é nesse sentido que a gente precisa olhar para nós mesmos. Não estou pedindo para olhar notícia, não estou falando nada disso. Estou falando olhar a própria realidade e fazer uma espécie de balanço entre aquilo que é sonhado e aquilo que está sendo trabalhado para alcançar. Porque se tiver um desalinhamento muito grande, eu sonho alto demais, mas as minhas ações que ainda não estão de acordo com aquilo que eu quero. Então eu quero um emprego novo, mas eu nem procuro por esse emprego, por exemplo. Para sair um pouco dessa questão do trabalho, da materialidade, então eu quero desenvolver a minha mediunidade, mas eu nunca comecei a trabalhar isso. Então eu fico com essas expectativas que são só ilusões. E é nisso que a gente tem que pensar, porque a partir de agora a gente pode ter uma maior facilidade para mudar os comportamentos, para jogar isso fora e abrir caminho para o novo de acordo com aquilo que a gente quer. Lidar melhor com essas ilusões, lidar melhor com esses sonhos para a gente não estar tão sujeito às frustrações, às desilusões. E pensar também o que funcionou e o que não funcionou nesse ciclo. Então, o que funcionou a gente mantém, tá legal, é isso aí. E o que não funcionou a gente ou aprimora ou joga fora, não serve mais muitas vezes. Então, é preciso pensar nesse sentido, às vezes, da mediunidade, que foi dado o exemplo aqui, que se a gente muitas vezes não está num local que é propício para isso, ou não conhece pessoas, ou não estuda o assunto, pode ser um pouco mais difícil. Então, será que eu preciso mudar de ambiente? Será que eu preciso conhecer novas pessoas? Será que eu preciso buscar, de alguma forma, estar em sintonia com o que eu quero, né? Aumentando a minha vibração na direção daquilo que eu quero para fazer esse alinhamento, vamos dizer assim, entre a expectativa e a realidade. E nesse sentido vai fluindo, né? Tudo flui a partir do momento que a gente tem a consciência das nossas próprias ilusões, então a gente não fica à mercê das frustrações
e consegue alcançar com maior excelência os nossos sonhos. No exemplo da coletividade, lá para o dia 13 de março também estava prestes a ter a conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes. E eu vi muita gente falando assim, vai ser o fim da pandemia, tudo vai ser lindo, maravilhoso a partir de agora, todo mundo vai estar curado, a economia vai voltar a funcionar. E não foi bem assim, né? Na época até fiz um vídeo, falei um pouco, pontuando que talvez a gente precisava calibrar um pouco da expectativa para não ir além demais para algo que era inatingível de imediato. E talvez o que indicasse ali era uma melhora na situação em geral. Economicamente a gente não viu essa melhora porque as ações, como eu falei na época, não foram suficientes, não surtiram efeito ou nem foram feitas conforme foi divulgado e tudo mais. Para não entrar em detalhes, isso é só um exemplo para a gente entender como que a gente pode calibrar o sonho e a expectativa, para não ficar tão desalinhado. Então, quem acreditou que ali ia ser a melhora de tudo, a mágica, não sei o que, estava sujeito à frustração. Quem pensou, não é bem assim que as coisas se manifestam, né, acontecem nesse mundo. Quando vem algo que é muito impactante, como foi o caso aqui do momento da pandemia, a gente precisa ter uma certa resguardar, né, porque não tem solução mágica. As coisas foram caminhando, né, à medida que cada um fez a sua parte, foi entendendo, mas sim, naquela coisa toda, a gente foi caminhando por uma melhora. Economicamente, a gente não viu a mesma coisa, a gente viu o aumento de carências, então, quando essas energias acontecem, a gente precisa calibrar a nossa expectativa para não estar sujeito à frustração. Esse foi só um exemplo do que aconteceu na coletividade que a gente pode extrapolar para a vida de cada um e entender melhor esses movimentos, compreender melhor essas energias, essas forças todas e desenvolver o que elas têm de bom e parar de ficar à mercê dos seus aspectos mais negativos, por assim dizer. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link do WhatsApp para quem quiser me chamar, saber mais sobre o seu mapa, sobre os seus trânsitos, como você lida com as ilusões de acordo com as energias do seu mapa, tem o link à disposição. E que estejamos todos sintonizados com a força maior regente do universo e que ela zele por nós sempre.